Vamos a Brasília. Débora Sena chegando, é o microfone Auriverde na capital federal. Débora Sena ao lado de um grande amigo, já foi senador da República, deputado federal pelo estado do Mato Grosso. O nome dele é Zé Medeiros, é um gigante também. Está conosco para essa conversa. Débora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli. Obrigada pela recepção. O deputado José Medeiros já está conosco. Hoje ele fala direto do estado, afinal de contas, ele tem programação em Sinop, no seu estado, com Flávio Bolsonaro. Então, daqui a pouco a gente já vai repercutir os detalhes dessa programação aqui na nossa entrevista. Mais uma curiosidade. Petoli, exatamente que eu me mudei hoje, lá do Salão Verde para o Salão Azul, então estamos direto do Senado, mas ele também quer fazer essa transição, então nosso entrevistado também quer se mudar da Câmara para o Senado e a gente vai inverter um pouco aqui essa pauta. Geralmente a gente coloca a pretensão ali eleitoral para o fim da entrevista, mas eu vou começar perguntando, deputado, como é que estão as conversas para formatar a sua candidatura à Casa Alta do Congresso Nacional. Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Pitoli, e cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Esse ano é um ano muito importante. Aliás, a eleição de 2026, ela passa, pelo menos para nós da direita, pelo Senado. É muito importante que a gente possa eleger um Senado que tenha fazer frente a todos esses abusos que estão ocorrendo, que possa pensar em anistia e tudo isso que... Tá tudo certo, Zé. Então, o que ocorre? Eu sou candidato ao Senado Federal agora em 2026 e nós esperamos que... Ô, Zé, posso te corrigir para não dar problema? Eu sou pré-candidato. Melhor para não dar problema para nós, né, Zé? É porque a justiça no Brasil gosta de mentira desse ponto, né? Todo mundo sabe quem é candidato, quem vai estar disputando, mas se a gente não tivesse cuidado, eles pegam a gente ali na frente, Zé. É verdade, eles gostam de hipocrisia. Então, o que ocorre? Nós estamos no país inteiro trabalhando para que a gente possa fazer a maioria no Senado. E Mato Grosso, graças a Deus, a gente está conseguindo levar essa mensagem. O Flávio estará lá hoje, aliás, estará aqui hoje, né? E vai trazer aqui também a mensagem do nosso pré-candidato à presidência da República, para que a gente possa trazer de volta a liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade para todos aqueles que estão presos, Pitoli. Ô Zé, Débora, posso me dar uma pergunta para o Zé aqui? Claro, fica à vontade. Zé é um querido, Zé é um querido. Zé, por onde eu passo que eu recebo do Zé Medeiros é um abraço fraternal, é um abraço de um amigo. Eu gosto muito do trabalho do Zé. Zé, a gente falava hoje pela manhã exatamente sobre os nomes que vão surgindo para essa disputa importantíssima, que é essa disputa de 2026, em especial pro Senado da República. Entretanto, nós sabemos que o nosso maior líder da direita está numa prisão, vivendo uma tortura, amordaçado, em silêncio, com dificuldade de se comunicar e de articular, de fazer os seus apontamentos. Como está sendo viver esse momento sem a nossa principal liderança jogando esse jogo, Zé? Olha, a gente faz a campanha com gosto de caixão velho na boca, né? Sem falar que aparece aí a todo momento aqueles obstáculos e pessoal querendo melanciar a chapa de Senado, né? E a gente é uma luta para manter isso, porque eu tenho dito, não se trata de Medeiros ou de qualquer outro candidato, se trata da importância de elegermos aqueles que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele já sabia de antemão que esse cenário poderia acontecer, dele estar preso. E a grande preocupação deles sempre foi, nem tanto com ele, mas com todas essas pessoas que arbitrariamente foram parar na cadeia e que precisam ser soltas o mais breve possível. E a gente sabe que só serão soltas se a gente tiver um Senado que tenha coragem de peitar isso tudo. Até lá, vai vigiar essa ditadura que tem aí, de ministros que se arvoraram do direito de serem os ditadores da República, né? A gente tem em mente que se a gente não fizer a maioria, isso aqui
piora, fica pior do que a Venezuela. Venezuela nós já estamos, né? Então, Pito, olha, eu quero aproveitar para agradecer, porque você tem sido um desses lutadores, uma das pessoas que tem ajudado a abrir a mente das pessoas, e você é um dos poucos pilares nesse momento que sustentam a liberdade de expressão, aliás, que enfrenta, né, toda essa repressão à liberdade de expressão, porque você, sem medo, você fala e você tem defendido essas pessoas que estão presas nesse momento. Ô Zé, muito obrigado pelo seu carinho. Zé, eu não me vejo no direito de fugir dessa luta agora. Como você já mencionou, Zé, nesse momento são 144 brasileiros presos por conta do 8 de janeiro, essa mentira. Um sem número de refugiados na Argentina, longe de suas famílias. Além dos nossos amigos, né? Jair está preso, Anderson Torres, uma pessoa corretíssima, pai de família, preso, Silvinei, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Mário Fernandes, né? O nosso querido Felipe Martins. Então, Zé, como é que a gente encontra, né? Alguns tentam achar, não, eu vou parar agora, vou desistir. Não há essa possibilidade, né? E cada um fazendo a sua parte, porque eu sei da sua coragem também, quando pega o microfone no plenário da Câmara, em comissões que você participa, eu sei que você não foge da luta, não. Então a gente precisa se encontrar, né? O Pitoli do microfone, o Zé no seu mandato, né? Nessa vontade de voltar para o Senado, que é fundamental, dando opção para o mato-grossense escolher certo, já tem uma história para contar, não estamos falando de um aventureiro, a gente sabe que o Zé Medeiros pensa, então fica fácil para a gente entender, né, qual é o caminho para o Senado do Mato Grosso. Porque, Zé, a gente sabe também que é uma chapa dupla, né? Você vai estar do lado de alguém. E eu tenho dado exemplos aqui em São Paulo para ficar fácil de entender. Zé, imagina o seguinte, nós temos aqui, o meu pré-candidato ao Senado de São Paulo é Melo Araújo. Não tem para mim nome melhor para representar Bolsonaro que o vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo. Tá. O segundo nome tem que andar junto. O segundo nome do Mato Grosso tem que andar junto com o Zé Medeiros. Por que eu estou dizendo isso? Em São Paulo, alguém vai votar no Melo Araújo e na Simone Tebet? Não. Vai votar no Melo Araújo e na Marina Silva? Não. Mas o segundo nome tem que ser tão bom quanto. Então eu peço aos partidos que as indicações ocorram, mas ocorram com a consciência de que estamos indicando melhor. Para o Zé Medeiros, do Mato Grosso, poder abraçar o cara e falar, vamos junto pro pau. Nós estamos indo para uma trincheira, eu sei quem está do meu lado para disputar comigo. Porque senão, Zé, você fica olhando do lado e fala, porra, como é que eu vou para a trincheira com esse cara aqui? Então a gente tem que ter muita consciência de que são 2 nomes para o Senado. 2 nomes. Para a gente, então, fazer a maioria que a gente precisa, né, Zé? Perfeito. Pitoli, eu vou te falar mais. Aqui, cada um de nós que estamos nessa trincheira tem uma sacolinha de processos para carregar, né? De inquéritos, aliás. Inquéritos bem kafkanianos. E hoje a gente tem que se policiar o tempo inteiro sobre o que fala, e é desse jugo que a gente quer se libertar. Hoje nós temos ali, por exemplo, a Débora, que é uma das guerreiras ali no Salão Verde, no Salão Azul, mas todos esses repórteres, âncoras, todos vocês têm que ficar se policiando. E num país que quer se dizer democrático, as pessoas não podem ficar se policiando sobre o que vai pensar ou o que vai falar, né? Então, eu inclusive coloquei um projeto, Pitoli, acabando com o crime de difamação, calúnia e injúria. As pessoas podem até entrar civilmente quando se sentir ofendido, mas tirar todos deixar de ser crime isso aí, porque tem sido uma brecha folgada para que pessoas possam se utilizar para cercear as falas. Vide o que aconteceu essa semana, o ministro Gilmar, contra o ex-governador de Minas, o Romeu Zema, né? Pedindo lá criminalização e tudo. Eu acho que ele até podia entrar civilmente se sentisse ofendido, né? Mas a gente não pode bater palma para maluco dançar. Eu penso que cada um é responsável pelo que fala e deve ressarcir outro quando houver o outro se sentir ofendido, mas criminalizar as falas eu acho muito, e a gente tem que caminhar cada vez mais para que a gente
tenha realmente liberdade efetiva. Ô Zé, não sabia desse seu projeto. Ô Zé, já passo para você, Débora, só para concluir essa fala importante do Zé. Zé, só para você ter uma ideia, antes de 2022, nós aqui tratávamos única e exclusivamente de Bauru, onde nós estamos, e essa micro-região nossa no centro do estado de São Paulo. Zé, a turma aqui que estava no poder à época, prefeitura, câmara e tal, moveu mais de 20 processos contra mim. Eles pegavam uma fala e pegavam a mesma fala, colocavam no civil e colocavam no criminal também. Ganhei todos, diga-se de passagem. Só que um deles eu acabei perdendo no crime, na primeira instância, e ganhei por unanimidade no TJ. Zé, só para você ter uma ideia, o que eu gastei de advogado, porque qual era a expectativa dos caras? Ó, vai processando, que ele vai ter que gastar com advogado. Ó, vai processando, que a hora que cair no crime, ele vai ficar com medo de perder a primariedade dele e vai parar de falar. Né? Zé, é muito diferente, você já deve ter vivido isso, quando você enfrenta um processo no civil e um processo, pela mesma fala, no criminal. Quando eu perdi na primeira instância, nesse processo, Zé, a noite de sono de um homem honesto, de um homem justo, vai pro saco, cara. Vai pro saco, porque tua família olha para você e fala assim, ô pai, você vai perder a primariedade por uma coisa. Pois é, você vai deixar de ser réu primário. Pois é, porque os caras vão para te calar, para você gastar o que você não tem com o advogado. Para ter uma ideia, um processo na primeira instância custa X, um processo na segunda instância custa 3X, 3X, no mínimo, né? Por quê? Porque os caras vão tentar te calar pelo dinheiro e também pelo medo da condenação, né, Zé? É o chamado lawfare, né? A Débora está aí no Salão Azul, mas está aí correndo risco. Hoje, todos que estão nessa trincheira correndo o risco de perder o réu primário sem ter cometido crime algum, porque simplesmente. E aí, quando você tem um gonê lá no Ministério Público, você fica realmente com medo. Eu estou vendo vários deputados fazendo acordo em processos que ele ganharia tranquilo, porque quando vai para o STF, ele já fala: olha. Estou perdido, não tenho a menor esperança, porque lá está aquele conluio ali entre vários ministros e o Paulo Gonet, e aí você nota que aquela expectativa de justiça, de segurança jurídica, você já não tem mais. Exatamente. Débora Sena, Zé Medeiros, da tua escuta, Dé. Agora, é interessante ele mencionar, né, o risco que todos nós corremos com esse cerceamento à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Vou até revelar um bastidor aqui, deputado, que ele costuma, Pittoli, muitas vezes dar declarações ousadas, e aí a gente segue na ousadia, publica, aí o Zé Medeiros depois, brincando, vai ali no WhatsApp e fala: oi, bom dia, você vai ser presa. Sorrir é a nossa ousadia, a nossa arma para não chorar. Exato. Diante do cenário atual, muitas vezes, né, Pittoli? E eu complemento dizendo, revelando mais um bastidor, que hoje eu tô assim, tá? Tô revelando aqui as nossas conversas em off. O Pittoli, na nossa equipe, é chamado de professor, tá? Não é o professor Xavier do X-Men Evolution, mas é quase. Então ele nem precisa ponderar quando quiser seguir com a entrevista. Pode seguir, Pittoli. Obrigado, que Zé. primeiro a gente aprende, depois a gente continua aqui com as nossas questões. Agora, deputado José Medeiros, tem uma proposta que destaca a sua atuação, que é exatamente o bloqueio para crédito rural aos invasores de terra. Tem chance disso prosperar aqui no Congresso? Eu tenho esperança, porque na Câmara eu creio que passa, e no Senado, provavelmente, quando for ser votado, a gente já vai estar com outro Senado. Não é possível que a gente continue, volto a dizer, financiando quadrilhas que fazem esbulho, que trazem insegurança jurídica ao campo. Não dá para fazer isso. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos nessa indústria de invasões, recebe... E é uma verdadeira festa, porque a gente tem que entender que essa quadrilha aí, o MST, é um tentáculo do PT. E aí eles usam das mesmas formas que essa Contagre fez aí na questão do INSS. Esses recursos acabam voltando para o PT, ou se não em espécie, em capital político, porque eles financiam todas essas coisas aí, né? E isso tudo, enquanto o agricultor, o produtor, sofre para
às vezes tem uma recondução da propriedade, né? Uma restituição de posse. Então, o que a gente quer fazer é asfixiar e tornar uma forma de que o sujeito pode até continuar lá na quadrilha dele, mas não invadindo e pegando recurso de novo e de novo e de novo. Pois é. Agora tem uma outra proposta que também levanta polêmica aqui no Congresso, que é a PEC da escala 6 por 1. Há uma quebra de braço, o Congresso quer seguir com a PEC, o governo quer protagonismo, também enviou um projeto. E eu já sei, deputado, a sua opinião sobre isso. Agora, eu sinto que as lideranças estão adiando um pouco fechar questão sobre essa proposta e, afinal de contas, qual deve ser o caminho que será trilhado? A oposição vai fazer de fato, o contraditório a essa pauta ou vai tentar despiorar a PEC? Como é que o senhor enxerga esses movimentos aqui? É lamentável que o governo do PT, que diz gostar tanto do trabalhador, sempre faça alguma coisa que acaba no lombo do trabalhador. Eles vieram com aquela história de que a reforma tributária ia ser uma coisa extraordinária e acabou não diminuindo o imposto, nem descomplicou o ambiente, só piorou. Agora vem com essa história, eles entraram na onda dessa PEC aí, que era uma PEC que estava há muito tempo quieta e que o Congresso tinha optado em não mexer. Agora, no ano eleitoral, eles colocaram justamente para dizer, olha, tá vendo como é que eu gosto de vocês? Hoje, na verdade, o empresário, o trabalhador, se ele quiser trabalhar menos, já pode. Agora, o que é terrível é o Estado se meter de forma tão drástica nas relações privadas e vir com esse papo, fim da escala 6 por 1 sem diminuição de salário. Não existe almoço grátis. Isso aí não tem essa sem diminuição de salário. Vai ser pior do que a diminuição de salário. Vai vir com desemprego, vai vir com aumento do custo das coisas. E aí fica aquele negócio, mas eu vou ficar em casa. Às vezes as pessoas pensam, vou ficar em casa, não vou fazer nada. Olha, eu já trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei de tudo. Olha, gente, ficar em casa sem dinheiro é a mesma coisa que olhos verdes em gente feia. Não vai feder nem cheirar. O que nós tínhamos que ter em mente era produtividade, era dinheiro no bolso de quem trabalha. E isso o governo não fala em colocar, né? Ele coloca a esmola e quer todo mundo na penúria para ele poder dominar sobre o caos. Débora, só um ponto também, aproveitando. Você está em Sinop hoje ou vai para Sinop? Na verdade, eu estou aqui já só esperando o senador Flávio chegar. Nós vamos descer junto para Sinop, né? Uhum. E daqui a pouco estaremos em Sinop. Então, deixa eu te contar, Zé. Tratei agora há pouco com o Celso Ricardo, que é consultor do agronegócio. Aliás, foi o presidente Bolsonaro que nos apresentou. O Celso Ricardo falou: Pitoli, tem que ouvir o Celso aí na Ouro Verde. O Celso está semanalmente por aqui. Ele contou uma história para nós, há pouco, Zé, que aconteceu em Sinop, para onde você está partindo, né? Nesta semana, aliás, um caso que não é isolado de falha administrativa. E ele diz o seguinte, o Celso: esse é um sintoma de uma doença que corrói o agronegócio brasileiro. Lembrando, se o agronegócio é a locomotiva do Brasil, quem puxa essa locomotiva é o Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é quem puxa essa locomotiva, né? E essa tentativa, então, de transformar o produtor rural em um réu eterno. No caso em questão, foram 18 anos. 18 anos de impedimento de crédito, de portas fechadas em frigoríficos, de uma lista suja que funciona como sentença de morte comercial. Zé, uma fazenda ficou 18 anos sem poder produzir por conta dessas porcarias de IBAMA, ICMBio. Ou seja, quem quer trabalhar enfrenta essa também em especial aí no teu estado, viu, Zé? Aqui constantemente nós temos esses absurdos. Nós estamos com um absurdo agora que são esse negócio desse PRODES, esse satélite, que é incrível. Os caras colocam e não fazem a menor questão de se adequar e é multa para todo lado. Eu, inclusive, coloquei um projeto agora, há um tempo atrás, para que a limpeza de pasto, ela não precisa de autorização, porque veja só, se você tem sua terra, você já guarda a reserva legal, poxa, cara, o cara tinha que ter direito de usufruir, né, da sua propriedade,
Mas é uma resistência tremenda para que possam liberar. Então, já imaginou? Você precisa... você está lá, daí a pouco chega uma multa do sistema de satélite do governo porque você tinha feito uma limpeza de pastagem. Então, aqui, tudo que eles podem fazer contra quem trabalha, eles fazem. Aqui, se tiver 15 centímetros de diferença de uma altura de uma porta, das NBR que eles soltam, daí a pouco já dá trabalho escravo, já dá um monte de coisa. Então, nós precisamos passar um pente fino nessas legislações. Não é no Código Florestal, é nessas portarias, porque portaria já se diz, né? Portaria nada contra o porteiro, mas portaria é o comunicado do porteiro. E hoje, boa parte do agronegócio está aí regido por portarias que queimam maquinários, queimam casas, queimam avião, queimam tudo. Eu até quero bater palmas para o novo governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta, que disse que lá não se vai queimar mais maquinários de ninguém. Então é o seguinte, o que ele disse aí é pura verdade. Eu tive agora no norte de Mato Grosso, lá próximo à Vila Rica, a Coronel Fernanda, numa comitiva externa para verificar uma demarcação de etnia fake lá. Nós chegamos e vimos, o cara falou, eu tenho 13 mil matrizes, agora não posso vender, não posso matar, não posso fazer nada, porque minha terra está embargada, porque aí a FUNAI, Joênia Apixana, colocou como estudos, através de uma portaria, para poder ser uma possível demarcação de área indígena. Aí está lá, mais de 500 mil hectares de terras, tudo embargada, 203 fazendas. Então, não é fácil produzir no Brasil, não. Os investimentos aqui vão ficar cada vez mais raros, porque a dificuldade colocada pelo Estado é muito grande. Conversei com o senador Eduardo Nakayama, que eu até sugiro para ser um entrevistado seu qualquer hora dessa, fala português fluentemente, ele é do Paraguai. Ele me falou que no Paraguai já triplicou o número de brasileiros pedindo residência e que vão investir lá. Pois é, por isso que brincam que o melhor ministro da economia do Paraguai é o Haddad, né? Tá levando todo mundo para lá. Fala, Débora. Pois é. Fala, Dé. Eu quero aproveitar aqui a deixa, nós falamos sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e fazer um retorno, fazer um passeio na história para lembrar que o deputado José Medeiros teve as suas redes bloqueadas pela Justiça do Brasil num período em que isso ainda era novidade nessa república, né? E a gente olha atualmente para o contexto e vê que essa tendência, deputado, não para de se alastrar e de atingir diferentes agentes, né, diferentes personagens que têm aí relevância no cenário político, no cenário da imprensa também. Então, a pergunta que fica, diante do contexto atual, esse Congresso tem algo para fazer a respeito? Vai entregar algo ao Brasil nesse sentido? Ou só as eleições, de fato, podem encaminhar transformações? Olha, tem um ditado que diz, de onde não se espera é que não sai nada. Realmente eu não espero nada desse Congresso aí. Esse é o Congresso que prendeu, que deu a chancela para Daniel Silveira ficar preso porque ele tinha dito alguma coisa. E olha o que ele tinha dito. A coisa mais grave que ele disse é que um ministro do STF merecia uma surra com gato morto. Quer dizer, ele não estava ameaçando, isso era uma força de expressão, uma inflexão. Agora, o que a gente nota é que eles simplesmente estão utilizando dessa força que eles têm com a justificativa de que está protegendo a democracia e acabando com a democracia. Eu mesmo fui suspenso por quase um ano nas redes porque eu dei minha opinião. Eu disse, ministro, todas essas pessoas que foram às ruas, elas não foram às ruas porque estavam querendo dar um golpe. Elas foram às ruas indignadas porque o senhor fraudou a eleição. E eu não estou falando de urnas, eu estou falando que quando o senhor fez o desequilíbrio de paridade de armas, o equilíbrio entre força dos candidatos, onde eu podia tudo, outro não podia nada, o senhor estava interferindo no processo eleitoral. Essa era a indignação, então o senhor é responsável. E agora ele já começou de novo. Agora mesmo o Flávio já está aí no inquérito porque diz que Lula está misturado com ditadores. Lógico que Lula é misturado com ditadores.
Então, Lula é do mesmo pensamento do Hezbollah, do Hamas, é alinhado, defende esse povo. Aí não pode falar. Não pode falar por quê? Porque vai tirar votos do Lula, ele acha. Ora, eleição, do jeito que eles querem, parece que quer que o adversário fale mal da gente, a gente fique quieto, e que a gente só fale bem do adversário. Ora, existe o debate eleitoral justamente para que quem está se candidatando possa contar os seus feitos e o que de bom tem para apresentar, e o adversário, obviamente, possa dizer, olha, não é bem assim, possa fazer o contraponto, possa contar as verdades sobre o candidato. Aqui não, nós estamos proibidos, né? Então, o que a gente sente é que esse Congresso aí está macumunado, ninguém solta o rabo de ninguém, e o caso Master e o caso da CPMI do INSS demonstram bem isso, onde nós vimos ali uma blindagem sem tamanho, e no caso Master pior ainda, porque a gente viu uma blindagem foi em nível de STF, em nível de Procuradoria-Geral da República, não à toa o Senado aí propôs o indiciamento do Procurador-Geral da República. Essa situação seria cômica se não fosse tão trágica. Infelizmente, a gente depende totalmente do eleitor para mudar essa situação em 2026. Pois deputado. E quando o senhor menciona o STF, tem duas figuras que interferem aí nesse processo, que eu acho que vale aqui, Pitoli, a gente destacar e repercutir com o deputado essa situação dos dirigentes da Câmara, dos dirigentes do Senado. Estou falando de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Agora, recente, o Brasil assistiu uma quebra de rito completamente inesperada, e os bastidores começaram a dar conta, tanto no Supremo quanto aqui no Congresso. Depois isso se confirmou, de que o projeto da dosimetria teria sido construído nos bastidores, também por interlocutores do Supremo, atendendo aos interesses dos ministros e com a bênção desses dois personagens. Então, eu queria que o senhor falasse aqui para o nosso público que avaliação que o senhor faz, especialmente da atuação de Hugo Mota. Hoje, Hugo Mota mais prejudica o Brasil em relação à pauta da direita ou ele, de alguma forma, contribui para algum avanço? Olha, o Hugo Mota nem tanto não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é o Davi, porque a gente depende, os principais gargalos, quem poderiam destravar seria o Davi, e ele não tem feito isso. Agora, a nossa grande preocupação é que a gente tem uma situação em que o que poderia nos beneficiar foi feita pelo principal algoz. A gente sabe que isso aí saiu da lavra, sim, de lá do STF, principalmente do ministro Alexandre, e essa dosimetria, ela não passa do engodo. A gente vai votar, obviamente, porque já votamos, aliás, e vamos derrubar o veto, porque é assim, é o que tem. Mas ela é o seguinte, vai ser cada caso e vai ser na vontade dele, na velocidade dele. Imagine quando é que ele vai apreciar o processo de Jair Bolsonaro. Provavelmente lá para 2045, né? Então, já não ajuda em nada. O que a gente precisa é votar esse projeto de anistia e com um presidente da República que possa ter a coragem de utilizar de todos os meios para que, votado pelo Congresso, esse projeto seja colocado em prática. Nós estamos vendo hoje aí uma coisa muito grave, a meu ver, eu não esperava essa reação do ministro Gilmar. Eu tenho a impressão que eles estão nas cordas, mas diz que não tem bicho mais perigoso do que quando está encantoado, né? Eu vejo também que eles estão brincando com fogo, o Lula também, devido ao período eleitoral, e as coisas começam já a se mexer ali pelos Estados Unidos. Você veja que o Araponga que eles colocaram lá para perseguir os nossos refugiados lá já foi descoberto e mandado para cá. É muito estranho essa forma como foi agida e muito parecida com a da situação do Felipe Martins. Então, eu até pedi já informação à Embaixada Norte-Americana, já fiz representação aqui para tudo que é lado no Brasil a respeito dessa situação, porque a gente quer entender como é que se dá esse subterrâneo
que a gente sabe que é regido pelo ministro Alexandre de Moraes. Perfeito, Pitoli. Eu aqui estou sem perguntas agora, sanaram as minhas questões. Te deixo à vontade, então, se quiser se despedir do deputado. Não, só quero dizer para o Zé o seguinte, Zé, se tiver qualquer problema de autoestima agora, dá uma olhada no chat. O tamanho do carinho que a audiência tem por você. Dá uma olhadinha ali, você vai ver pessoas de São Paulo, o Brasil inteiro falando, querendo você. Pô, quero o Zé no meu estado para poder votar por ele. Todo mundo ali se posicionando e te apoiando nessa tua jornada, viu, Zé? Outra coisa, sabe qual é o legal do Zé? O Zé é o cara que é técnico, tem qualidade técnica para o exercício do mandato, entretanto não fica com aquela fala cambiocrática, sabe? Aquela estrogonoficamente falando, aquela puta fala difícil, ruim de entender. O Zé é dos nossos, é por isso que eu gosto de ouvir o Zé. Zé, você tá em casa aqui, viu, irmão? Obrigado, Pitoli, obrigado. E a gente torcendo cada vez mais esse canal exploda aí, que as pessoas possam realmente dar o valor que vocês merecem, porque é raríssimo. A gente conta nos dedos quem ficou nessa trincheira o tempo inteiro e quem estava lá. Porque agora tem um monte aí já falando mal de ministros e tal, já dizendo que o inquérito é muito. Vocês não, vocês estavam desde o começo, me lembro de você lá na Itália, você dando todo apoio e lutando por liberdade. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Eu creio que a partir de 2027 nós vamos ter um novo Brasil. Amém, Deus te ouça. Zé, obrigado, irmão. Débora, obrigado. Obrigada, muito obrigada, deputado. Obrigada, Pitoli. Estamos de volta aqui a qualquer momento com informações direto de Brasília. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.